Salve, bora dar início a mais uma narrativa. Começando com o panorama da semana passada. A semana ela foi dominada por um choque da inflação de energia, mais juros longos pressionando valuation. Enquanto o AI tentou sustentar o apetite por risco, o Estreito de Hormuz ele continuou como principal risco geopolítico. Apesar do petróleo ter se mantido bem estável ao longo da semana, ele acabou subindo bastante na sexta-feira com medo de uma nova escalada entre o conflito dos Estados Unidos e o Irã, que se viu meio paralisado durante a semana, até pelas questões do Trump ter ido à China. A gente pode ver também que o Trump tem feito algumas falas sobre o tempo do Irã tá se esgotando e que ele tá impaciente em relação a isso. Então o mercado tá começando a reprecificar uma reaceleração na inflação e aumento dos juros, principalmente os de longo prazo. Agora vamos pro calendário macro da semana passada aqui, que a gente teve dados do IPC, dados do IPP, a gente teve vendas no varejo também. E a gente pode ver que o CPI ele veio bem estourado, o PPI também veio bem estourado. Eles vieram bem acima do anterior e do projetado. Isso acaba mudando um pouco o tom, porque o problema já não é mais só um risco geopolítico, é um repasse de energia para inflação, para custos corporativos e para a expectativa de juros. E as vendas no varejo mostraram desaceleração no consumo e, e um aumento nos pedidos iniciais por seguro-desemprego também. Um aumento na utilização da capacidade instalada, que mostra que está sendo necessário um aumento na produção, mas as vendas no varejo elas podem estar sendo impactadas sim, bem provavelmente pelo preço da gasolina lá nos Estados Unidos, que aumentou bastante, então acabou reduzindo o consumo discricionário. A gente teve ainda a questão do movimento de Riscon durante a semana, principalmente devido à tecnologia, a Nvidia acabou subindo após os Estados Unidos terem liberado a venda dos chips H200 para algumas empresas chinesas. Teve a empresa Cisco, ela teve um guidance bem forte ligado à inteligência artificial e fez com que o S&P e o Nasdaq acabassem renovando as máximas durante a semana e tendo buscado novos patamares. Mas o fechamento da semana acabou ficando um pouco mais defensivo. O ouro acabou cedendo bastante com o dólar e os treasuries subindo. E o petróleo ele voltou a pressionar a inflação, acabando por alertar os investidores que as equities talvez estejam subestimando o risco dos treasuries longos. Agora, para essa semana, é uma semana bem fraca de dados macroeconômicos. A gente pode ver que tem agora, às 11 horas da noite, tem vendas no varejo da China, taxa de desemprego na China. Segunda-feira bem tranquila em relação a dados.
Terça-feira também é um dia bem calmo, tem produção industrial do Japão, utilização da capacidade instalada mensal. Na quarta-feira, os dados mais importantes, acredito que vão ser os dados de inflação do Reino Unido e da zona do euro, enquanto que dos Estados Unidos não tem nada de muito relevante que vá chacoalhar o mercado. Na quinta-feira tem os PMIs da Alemanha, da zona do euro, da Grã-Bretanha e tem os pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos. E na sexta-feira a gente tem confiança do consumidor de Michigan aqui. É uma semana bem tranquila em relação a dados macroeconômicos, então acredito que o que vai mover mais a semana vai ser as headlines e a postura dos Estados Unidos em relação ao conflito com o Irã. A gente pode ver que na CME, que na semana passada existia uma leve probabilidade de corte de juros que dava um pouco maior que isso. Agora já está batendo, aí na alteração dos juros já está batendo 99,2% para a próxima reunião da FONC, que é daqui a 30 dias. E a reunião de 29 de julho acabou tendo uma alteração aqui que o mercado já começa a precificar e aceitar uma probabilidade, apesar de bem baixa, de um aumento nas taxas de juros. Agora a gente vai pro gráfico aqui, tentar entender melhor qual o direcional dos ativos para o início da semana. O petróleo, apesar dele ter fechado, tá 1% de alta aqui agora. O Brent está em $110, o WTI $102, ambos estão acima de $100. Só que o que chama mais atenção aqui é essa alta expressiva nos juros. Os juros de 2 anos já está ultrapassando os 4% aqui de forma bem expressiva, está batendo quase 4,1%, 4,1%. Os juros de 30 anos já tá 5,1% e os juros de 10 anos aqui já passou dos 4,5%. Isso reacende a expectativa de reaceleração inflacionária no futuro, além dos dados da inflação já terem se mostrado bem agressivos em relação aos números anteriores, o que mostrou que a inflação ela já vem contaminando a economia como um todo devido ao choque no petróleo, ao choque de oferta no petróleo por causa do Estreito de Hormuz. O dólar tende a se fortalecer mais com os juros e o petróleo em alta. A expectativa de inflação tende a trazer os juros mais para cima e os juros tendem a puxar o dólar junto. Agora, no momento, na abertura, o dólar está no 0 a 0, as emergentes acabam sendo um reflexo do dólar, elas têm uma correlação negativa, então elas também estão rondando 0 a 0. Mas a expectativa para o início da semana é que o dólar venha a se fortalecer mais. Ele acabou rompendo esse nível de oferta já. E tá nessa região de volume imbalance, que é um desequilíbrio do preço. Ele tá travado nessa região de reteste, foi uma região de pullback lá atrás. Então a gente tem duas probabilidades aqui para o início da semana. Ou o dólar ele pode acabar rompendo esses níveis e dar continuidade
alta a partir desse movimento aqui mesmo. Ele pode espichar mais, ou ele pode corrigir e usar esses níveis como suporte para então realinhar o fluxo e buscar patamares mais altos, porque com, com os juros nesse patamar o dólar tende a se fortalecer bem, e a gente sabe que ele já estava em níveis de demanda que são níveis de demanda bem fortes, sustentou o preço por bastante tempo e inicialmente teve força para jogar o preço do dólar lá para cima. Então aqui é uma região de defesa bem forte que acabou segurando o preço e acabou elevando os níveis aqui. Então acredito que o dólar pode dar continuidade a essa alta assim sem grandes problemas. O índice de volatilidade aqui, o VIX já está começando a subir de novo. Ele acabou fechando em quase 7% de alta. O setor de crédito aqui ele já se deteriorou bastante. Então isso desfavorece um pouco a renda variável e favorece juros e o dólar. A gente pode ver que os índices asiáticos aqui eles fecharam bem negativos, a Europa fechou bem negativa e o Nasdaq ele acabou fechando, não dá nem para dizer misto, acabou fechando negativo, porque foi poucas empresas que terminaram no positivo e nem tanto assim. O mercado acabou sofrendo bem mais, foi bem pressionado pela inflação e pela expectativa de juros. O ouro também acabou sendo pressionado devido a essa alta no petróleo. Como a gente sabe, o aumento dos níveis de preço do petróleo pressionou a inflação, que pressionou os juros, e juros treasures tendem a ser bem mais atrativos do que o ouro. O ouro ele serve como hedge geopolítico, sim, mas ele tende a ter sustentação em níveis táticos, onde a gente vai olhar no gráfico melhor, onde seriam uns níveis para comprar no ouro. Para o dólar, no início da semana, ele pode dar início a esse movimento, talvez corrigir um pouco e buscar esses níveis aqui para realinhar o fluxo e dar continuidade à alta, que é o mais provável que o dólar dê continuidade ao movimento de alta, ainda mais sem dados macroeconômicos muito relevantes para a semana. Se a gente está esperando alta no dólar, vamos esperar por uma queda no euro USD e em outras moedas emergentes. O euro ele tá dentro dessa região de desequilíbrio do preço aqui. E igualmente ao dólar, ele pode dar continuidade a essa queda assim a partir daqui, ou pode corrigir um pouco, buscar essas regiões de pullback aqui para realinhar o fluxo e dar continuidade à queda. O ouro ele já está num nível de demanda aqui, ele acabou rompendo esse nível aqui, está se sustentando nesse outro nível aqui novamente. E se o petróleo continuar subindo e os treasures também, ele pode vir a romper esses níveis aqui e dar continuidade a um movimento de baixa. Ou ele pode, se ele for corrigindo, desacelerando o preço, ele pode atingir esses níveis de pullback aqui para depois vir romper esses níveis e aí dar continuidade. Então, se o petróleo seguir subindo, os treasures seguirem subindo também, o ouro tende a seguir pressionado e buscar demandas, nível de demanda mais baratos. Que essas regiões aqui são os próximos alvos do preço, caso ele venha a romper esse nível de demanda aqui. Já nos índices na renda variável,
A gente viu que o Nasdaq fechou bem negativo no final de semana, na sexta-feira. Então ele pode dar continuidade a essa queda, sim, principalmente pressionado por causa dos juros é, de curto prazo, principalmente ali que já está acima dos 4%. Se o preço romper esses níveis aqui, ele pode vir buscar níveis mais abaixo aqui. Esse nível de demanda ele pode sim travar o preço, mas dependendo do fluxo durante o dia, ele pode vir a romper outros níveis e cada nível de demanda que ele for rompendo, ele vai buscar os níveis de demanda mais baratos. Então, o mercado ele já estava em patamares bem elevados, já estava bem caro o preço dos índices. E os índices a gente tem que aguardar mais a abertura do mercado, ver como é que vai ser o fluxo ao longo da manhã. Mas acredito que o Nasdaq possa dar continuidade a essa queda, principalmente rompendo esses níveis aqui. Essa faixa de preço e essa faixa de preço. Então, os índices a gente tem que acompanhar o comportamento deles mais no intraday. E o S&P, a mesma coisa. Ele tá sustentado nesse nível aqui. Os próximos alvos são mais abaixo. E ele pode dar continuidade a essa queda, rompendo esses níveis. Tende a dar continuidade nos pullbacks. Então vamos observar como vai ser o pré-market amanhã de manhã para ter um direcionamento melhor dos índices. A narrativa, a perspectiva para o início da semana foi essa. Vamos esperar para ver como o mercado vai responder. Tamo junto.